E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ulisses, estou aqui para conversar a respeito do curso de História do Direito. Sou graduado em Direito, graduando em Filosofia e também estudo para a Magistratura Federal há um bom tempo e venho expor o que eu aprendi ao longo desses anos dentro da matéria que nós estamos analisando. O primeiro aspecto fundamental é entendermos que nós teremos 15 encontros, esses encontros terão mais ou menos 10 minutos de duração e vai ter muito conteúdo. Não é fácil você sintetizar uma disciplina tão grande como a História do Direito em apenas 15 aulas, mas nós conseguimos fazer isso com qualidade. Vamos começar a partir de agora dentro de uma lógica de uma linha do tempo, tá bom? De maneira que nós vamos começar com o surgimento do direito, como vocês estão vendo aí, e vamos desenvolver a linha de raciocínio passando pela Idade Antiga, na Era Clássica, passamos pela Era Medieval, Idade Moderna, Idade Contemporânea, até 2024. Vamos lá? Pois bem, e a primeira coisa que nós precisamos entender a respeito do surgimento do direito dentro do nosso curso é a ideia de que não há um marco temporal definido, não há um momento, um start, um Big Bang que nos permita fixar com determinação quando começou o direito. Nós não sabemos quando começou o direito. O que nós sabemos é que o direito nasceu quando duas ou mais pessoas chegaram à conclusão de que uma relação social precisava ser regulamentada, ela precisava ser objeto de regras. Então, o direito nasce quando duas ou mais pessoas chegam à conclusão de que uma regra precisa ser criada. Essa relação entre duas ou mais pessoas faz com que o direito seja um fenômeno necessariamente social. Veja bem, eu convivo com você e, portanto, eu preciso que você me respeite e eu te respeite. Sem essa relação, nós não temos um porquê do direito. O direito ele exige essa necessidade de uma relação social. O direito ele pode ser tomado dentro dessa lógica bem básica de uma relação social num sentido material e num sentido formal. O direito material é a relação social, ou seja, é a necessidade de eu, enquanto direito, apresentar regras para determinar um comportamento. Esse comportamento pode ser um fazer, um não fazer ou simplesmente de dar alguma coisa. Então imaginemos, eu devo dinheiro para você, eu tenho uma obrigação de dar. Qual é essa obrigação de dar? Te dar o dinheiro. Quem diz que eu tenho a obrigação de te dar o dinheiro? O direito. Isso é uma previsão em sentido material. Em síntese, portanto, o direito em sentido material é a capacidade de regular relações sociais, convertendo essas relações sociais em relações jurídicas. Em outros termos, o que eu estou dizendo para vocês é que existem relações sociais que não são jurídicas. E quais são essas relações? As que não interessam ao direito. Nós temos acontecimentos que estão se manifestando na sociedade a todo momento, mas esses acontecimentos nem sempre interessarão o direito. Por exemplo, não interessa ao direito se o placar de uma partida de futebol está 2 ou 3-0, mas se acontece um crime nesse estádio, essa ocorrência de fato interessará ao direito e, portanto, nós temos a transformação de uma relação social em uma relação jurídica. E é essa transformação que é o direito em sentido material. E em sentido formal? Bom, o direito em sentido formal nada mais é do que a lei, o código que, de forma documental, na maior parte das vezes, vai tratar dessa transformação. Veja bem, a relação jurídica é um acontecimento fático, ela é algo visível no mundo. Eu estou comprando uma casa, eu estou vendendo um carro, você consegue ver isso. Mas quem diz que eu posso vender uma casa? Quem diz que eu tenho a obrigação de pagar um carro que eu comprei? É o Código Civil. E o Código Civil é justamente uma lei em sentido formal. Então, se de um lado nós temos o direito material sendo aquele procedimento que vai regulamentar relações sociais, transformando-as em relações jurídicas, o direito formal nada mais é do que a lei, do que o código que vai determinar como que essa relação será transformada. E aí você pode se perguntar, bom, o que surgiu antes, o ovo ou a galinha? Quem veio antes? O direito em sentido material ou o direito em sentido formal? O direito em sentido material. Por quê? Imagine, estamos lá, eu e você, no começo da história da humanidade, eu preciso estabelecer uma regra com você, eu
obviamente que eu não vou baixar um código civil ali na hora e começar a criar regras. Não, é basicamente de uma maneira bastante singela, por assim dizer. Nós começamos a conversar, nós começamos a dizer, olha, aqui você não faz, aqui você faz, isso você pode, isso você não pode. Então, essa transformação de algumas relações sociais em relações jurídicas ocorreu de maneira bastante simples, ocorreu de maneira paulatina, e essa lerdeza, por assim dizer, nada mais é do que uma constatação de que o direito material surgiu antes do direito formal. Isto, portanto, nós temos que leis e códigos são fenômenos, se você for parar para pensar no tamanho da história da humanidade, relativamente recente, tá? Nós vamos ter alguns acontecimentos formais ali a partir dos babilônicos, que nós vamos trabalhar melhor, bem no começo da era antiga, mas leve em consideração que nós temos uma história de humanidade bastante longa, longeva, e, portanto, não dá para afirmarmos que o direito formal nasceu antes do direito material. O direito material nasceu antes, sim, do direito formal. Como eu disse a vocês, nem sempre uma relação social vai se transformar numa relação jurídica. É preciso que essa relação social seja qualificada, e qualificada eu digo no sentido de ela despertar o interesse do direito, e ela vai despertar o interesse do direito quando ela puder gerar consequências determinantes para um indivíduo ou para a sociedade. Então, veja bem, se o direito entende que é preciso regular o contrato de compra e venda, é porque um eventual calote, por exemplo, pode prejudicar muito uma pessoa. Por outro lado, se o direito entende que o crime contra a vida, o crime de homicídio, precisa também ser uma presença no Código Penal, é porque matar alguém é algo muito grave para a sociedade como um todo. Observe que eu não usei o termo sociedade à toa. Essa conclusão é fundamental porque o direito ele é determinado somente entre pessoas. Isso significa que o cachorro, o gato, o pato, a cobra na sua casa não são sujeitos de direito, eles são objetos de direito. Mas muito cuidado com isso. Por quê? Porque embora nós só possamos afirmar categoricamente que o direito tem uma natureza antropocêntrica, homem, pocêntrica, centro, que significa que o direito é exclusiva e majoritariamente pensado para o ser humano. O ser humano é o começo, o meio e o fim do direito. E, portanto, tudo que o circunda, e digo animais, florestas e o próprio planeta Terra são objetos, é preciso um pouco de profundidade nesse raciocínio. Por quê? Porque se você sair por aí falando que um animal é um objeto de direito em 2024, talvez alguém possa lhe corrigir. Principalmente alguém que estude direito civil. Por quê? Porque o direito civil vem evoluindo um pouco a sua forma de raciocínio, justamente com o direito ambiental e o direito dos animais, para entender que, ainda que nós possamos falar de uma lógica antropocêntrica no direito, os animais não podem ser simplesmente considerados objetos de direito, tampouco as florestas. Por quê? Porque eles têm vida, e quem tem vida sente. E por isso, por ter sentimento, por sentir dor, por se machucar, por ter medo, é que os animais e as florestas são considerados como seres sencientes. E nesse ponto vale uma distinção. As florestas são considerados sujeitos de direito segundo algumas constituições, como o Equador e a Bolívia. Esse debate sobre um animal ser um senciente e não somente um objeto é um debate mais voltado, como eu disse, para a fauna e não para a flora. Então, veja bem, é perfeitamente possível que hoje em dia você chegue à conclusão de que um animal, embora não seja sujeito de direito, seja um ser senciente, ou seja, ele sente. E é como se fosse uma categoria meio que intermediária entre objeto de direito, que é tudo que existe no mundo, e sujeito de direito, que são as pessoas. Mas, do ponto de vista mais básico, mais direto, para você colocar no seu caderno, entenda que o direito só nasce entre pessoas, porque somente pessoas têm capacidade de ser sujeito de direito. E o que é ser um sujeito de direito é ter a capacidade, o poder de estar numa relação jurídica, de estar numa relação social qualificada e que interessa ao direito. Beleza, pessoal? Fica comigo, que a gente se vê no próximo encontro. Tchau, tchau.